Um único bilionário pai carrega sua inconsciente filha para o hospital, mas congela quando ele olha para a doutora. O carro rodou no estacionamento do hospital. Calum Hayes não sequer incomodou em trancar as portas. Ele apenas arrancou Sadie do banco de trás e correu. Seus braços tremeram enquanto ele carregava o pequeno corpo imóvel de sua filha de 5 anos de idade. Ajuda! Sua voz ecoou pelo corredor de emergência. Minha filha não está acordando. As portas automáticas deslizaram abertas com um som mecânico que sentiu eterno. O polido chão refletia as luzes fluorescentes enquanto Calum disparava para frente, desesperado. Sadie parecia muito pálida, respirando muito lentamente. Algo estava terrivelmente errado. Uma enfermeira apareceu, correndo. O que aconteceu? Ela estava brincando no quintal e, de repente, colapsou. Ela não consegue acordar. As palavras tombaram para fora. Ela está assim há 20 minutos. Vamos para a pediatria agora. Calum seguiu a enfermeira por corredores cheirando a desinfetante. Suas botas clicaram no liso chão. Sadie permaneceu sem vida em seus braços, sua respiração fraca, mas constante. Ele tentou não pensar o pior. A enfermaria pediátrica estava ocupada. Crianças chorando, preocupados pais, doutores correndo para dentro e para fora. A enfermeira apontou para uma maca. Coloque-a aqui. A doutora está a caminho. Calum gentilmente deitou Sadie para baixo, escovando para o lado mechas de seu cabelo castanho emaranhado em sua testa úmida de suor. Mesmo inconsciente, ela parecia muito pequena para estar lá. Sadie, papai está aqui, ok. Ele segurou sua fria pequena mão. Você vai ficar tudo bem. Passos correram mais perto. Calum levantou seus olhos e o mundo parou. Marion Blake estava na entrada do quarto vestindo um jaleco branco e seu cabelo amarrado para trás em um rabo de cavalo. Por um segundo, nenhum deles se moveu. O tempo congelou entre eles. 5 anos. 5 anos desde que ela tinha partido. Marion piscou primeiro, compondo-se com a calma praticada de uma doutora. Ela caminhou em direção à maca, mas Calum bloqueou seu caminho. Não. Sua voz era baixa, perigosa. Não será você, Calum. Eu não. Ele cruzou seus braços. Chame outra pessoa. Qualquer um. Marion olhou para Sadie na maca, então de volta para ele. Um lampejo de algo cruzou seu rosto. Dor, talvez, mas sua voz permaneceu firme. Eu sou a pediatra de plantão. Não há outro disponível agora. Então eu vou esperar. Ela não pode esperar. A realidade o atingiu como um soco. Calum olhou para sua filha, tão pequena e frágil, então de volta para Marion. Suas opções evaporaram tão rapidamente quanto sua paciência. Você não tem sequer o direito de dizer o nome dela. Marion engoliu em seco, mas não recuou. Eu sei. Ela caminhou até a maca e Calum teve que se afastar, mesmo contra toda sua vontade. Marion colocou seu estetoscópio em seus ouvidos e inclinou-se sobre Sadie. Como ela estava antes de desmaiar? A pergunta foi direcionada a Calum, mas Marion não tirou seus olhos da pequena garota. Profissional, distante, como se eles fossem estranhos, brincando como normal, perseguindo o cachorro, rindo, comendo um lanche. Calum cerrou seus punhos. Então ela caiu do nada. Ela não bateu sua cabeça. Ela não esbarrou em nada. Marion assentiu, checando os reflexos de Sadie com uma pequena lanterna. A garota se mexeu um pouco, gemendo suavemente. Sadie, você pode me ouvir? Os olhos de Sadie abriram lentamente, confusa. Ela piscou algumas vezes, tentando focar. Papai, eu estou aqui, querida. Calum apertou sua mão imediatamente. Como você se sente? Tonta. Sadie virou sua cabeça e viu Marion. Quem é você? Marion hesitou por uma fração de segundo. Calum viu o exato momento que ela escolheu suas palavras. Eu sou a Dr. Marion. Eu vou cuidar de você. Ok. Sadie assentiu fracamente. Não havia reconhecimento em seus olhos. Claro, não havia.
Ela era apenas um bebê quando Marin tinha partido. Minha cabeça dói. Eu sei. Nós vamos descobrir o que está acontecendo. Marin virou-se para a enfermeira. Eu preciso de um hemograma completo e uma tomografia computadorizada. Caleb observou Marin em cada movimento enquanto ela examinava Sadie. Havia algo inquietante em sua competência na maneira como suas mãos se moviam confiantemente sobre o corpo da garota, como se ela tivesse todo o direito de estar ali. Sadie, eu vou pressionar sua barriga agora. Ok, me diga se dói. Ok. Marin pressionou gentilmente no abdômen da garota, observando por reações. Sadie não reclamou. Ela apenas olhou para o rosto da doutora com inocente curiosidade. Você tem bonitos olhos. A voz de Sadie estava fraca, mas clara. Marin congelou por um segundo. Caleb viu sua mão tremer antes que ela continuasse o exame. Obrigada, querida. Eles parecem exatamente como os meus. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Caleb sentiu seu estômago cair. Marin continuou o exame como se nada tivesse acontecido, mas ele viu sua respiração mudar. Você tem um doutor de família? Sadie perguntou, parecendo reunir um pouco mais de energia. Sadie, deixa a doutora trabalhar, Caleb interrompeu. Tudo bem, Marin disse suavemente. Eu gosto quando crianças fazem perguntas. Então, você tem um? Marin terminou de checar o pulso de Sadie antes de responder. É complicado. Por que complicado? Às vezes a vida não acontece do jeito que nós planejamos. Sadie franziu a testa, tentando entender. Meu papai diz a mesma coisa sobre minha mamãe. Caleb sentiu como se ele tivesse sido socado no estômago. Marin congelou completamente. Ela teve que ir embora quando eu era pequena. Sadie continuou. Inocente para trabalhar longe. Mas meu papai diz que ela me amou muito. As palavras da garota pairaram no ar como bombas prontas para explodir. Marin estava pálida, mas manteve sua compostura profissional. Eu tenho certeza que sim, ela disse em uma voz ligeiramente. Você conhece mães que tiveram que deixar seus filhos? A pergunta era inocente, mas cortou como uma lâmina. Marin olhou rapidamente para Caleb, então de volta para Sadie. Eu conheço algumas. Elas ficam tristes? Muito tristes. É por isso que você parece triste quando você olha para mim? A observação de Sadie atingiu o quarto como um raio. Caleb viu Marin engolir em seco, lutando para manter sua máscara profissional. Eu me importo com todos os meus pequenos pacientes, Marin finalmente disse. Mas comigo é diferente. Eu sinto isso. Antes que qualquer um pudesse responder, a enfermeira retornou com os resultados dos testes. O laboratório e a radiologia estão prontos. Obrigada. Marin voltou a focar. Vamos, Sadie. Primeiro faremos alguns exames de sangue. Vai doer e apenas uma rápida beliscada. Você é corajosa? Meu papai diz que eu sou. Então não será um problema. A viagem para o laboratório foi tensa. Sadie caminhou lentamente entre os dois adultos, ainda tonta. Caleb notou como Marin instintivamente ofereceu suporte quando a garota cambaleou, então imediatamente se retraiu quando ela percebeu o que ela estava fazendo. Doutora Marin, Sadie perguntou enquanto eles esperavam. Sim, por que meu papai não gosta de você? A pergunta direta fez Caleb engasgar. Marin ficou sem palavras por alguns segundos. Às vezes adultos têm histórias complicadas. Que tipo de histórias, Sadie? Caleb avisou. Tudo bem, Marin disse. É natural para ela querer entender. Vocês dois se conheciam antes. Marin olhou para Caleb silenciosamente, pedindo permissão. Ele balançou sua cabeça quase imperceptivelmente. Nós sim, Marin disse cuidadosamente. E vocês brigaram. Não exatamente brigamos. Então, por que ele fica bravo quando ele olha para você? A persistência de Sadie estava corroendo as defesas de todos. Caleb viu Marin lutar por palavras. Às vezes, pessoas machucam umas às outras sem querer. Ela disse finalmente. Você machucou meu papai? O silêncio se esticou. Quando Marin respondeu, sua voz era baixa. Sim, eu o machuquei. Sadie Hayes,
O técnico de laboratório chamou, salvando todos de mais perguntas. Durante a coleta de sangue, Sadie se comportou como uma pequena guerreira. Maureen ficou ao lado dela, segurando sua mão livre e contando uma história sobre um cachorro travesso para distraí-la. Max é travesso também, Sadie disse quando acabou. Ele comeu meu sapato ontem. Mesmo? Apenas mastigou. Papai ficou bravo, mas então ele riu. Cachorros fazem isso. Você tem um cachorro? Não, eu moro em um pequeno apartamento. Sozinha, sozinha. Sadie refletiu sobre isso por um momento. Deve ser solitário. A simples observação atingiu Maureen duramente. Caleb a viu desviar o olhar. Às vezes, por que você não arruma uma família? Sadie, Caleb tentou interromper novamente. Não é tão simples, querida, Maureen respondeu. Por causa da história complicada com meu papai. A pergunta saiu tão inocente e direta que deixou todos sem palavras. Sadie os observou com curiosidade genuína, esperando por uma explicação que nenhum adulto podia dar. Vamos fazer a tomografia agora. Maureen mudou o assunto. Na sala de radiologia, Sadie teve que trocar de roupa. Caleb ajudou, notando como frágil ela parecia na bata hospitalar. Papai, eu estou assustada do quê, querida? E se há algo realmente errado comigo? A pergunta quebrou seu coração. Caleb ajoelhou-se na frente de sua filha. Não haverá nada que não possamos consertar, ok? Papai está bem aqui e adora Maureen. Caleb olhou para Maureen, que tinha dado um passo para trás para dar-lhes privacidade. Ela está aqui também. Ela parece legal mesmo que você não goste dela. Por que você acha que ela é legal? Pelo jeito, ela olha para mim como você olha para mim. A observação de Sadie era inquietante em sua simplicidade. Caleb não sabia como lidar com aquela informação. Sadie Hayes, o técnico, chamou durante o exame. Caleb ficou na sala de controle observando as imagens aparecerem no monitor. Ele não entendia nada daquilo, mas ele tentou memorizar cada detalhe. Como ela está se comportando? Maureen perguntou suavemente. Bem, fazendo muitas perguntas como sempre. Ela é muito inteligente. Sim, demasiado inteligente às vezes. Eles sentaram em silêncio, observando Sadie cooperar com o técnico. A garota seguiu instruções seriamente, claramente determinada a ser corajosa. Caleb, Maureen disse suavemente. Não, eu só queria dizer que eu não quero ouvir isso. Ela é bem cuidada. Você fez um trabalho incrível. O comentário não solicitado fez Caleb se virar para ela. Você não tem direito de comentar sobre como eu criei minha filha. Eu sei, mas mais nada. Você escolheu deixar a vida dela. Você não tem mais voz. Maureen inclinou sua cabeça, aceitando a repreensão. Mas quando Sadie acenou para eles através do vidro, Maureen acenou de volta automaticamente. Quando o exame terminou, Sadie estava mais cansada. Como foi, querida? Estranho. A máquina faz muito barulho. Mas você foi muito corajosa, Maureen disse. Obrigada. Você vai ver fotos do meu cérebro? Eu vou para ter certeza que tudo está ok. E então eu posso ir para casa? Maureen trocou um olhar com Caleb. Nós vamos ver o que as imagens mostram primeiro. De volta ao quarto pediátrico, esperar pelos resultados era tenso. Sadie cochilou na maca, finalmente relaxada depois de horas de movimento. Caleb e Maureen sentaram em silêncio constrangedor. Doutora Blake. Um técnico apareceu com um envelope. Obrigada. Maureen afastou-se para examinar as imagens. Caleb observou sua expressão mudar gradualmente. Primeiro concentração, então preocupação, então algo como alarme controlado. Ela fez uma rápida ligação, falando baixinho para alguém. Caleb não podia ouvir, mas ele a viu desligar e respirar fundo várias vezes. Papai, Sadie acordou. Posso ter água? Claro, querida. Maureen trouxe a ela um copo com um canudo. Sadie bebeu agradecida. Obrigada, você tem mãos macias. Obrigada, querida, como minha mamãe tinha. Pelo menos é assim que eu imagino. Maureen quase deixou cair o copo.
Calum viu suas mãos tremerem. Como você imagina que elas eram? Gentis, que não machucavam, que me faziam sentir segura. As palavras de Sadie flutuaram no ar, carregadas de significado. Maureen fechou seus olhos por um momento. Eu tenho certeza que eram. Dr. Blake. Outro doutor apareceu na porta. Você pode vir falar comigo? Maureen assentiu e afastou-se. Eles falaram baixinho, mas Calum viu suas expressões sérias. Papai, eles estão falando sobre mim? Provavelmente apenas discutindo os testes. Eu estou doente? A pergunta direta o pegou desprevenido. Nós não sabemos ainda, querida. É por isso que nós fizemos os testes. Mas você parece preocupado. Eu consigo ver. Calum suspirou. Não há por que mentir para Sadie. Ela sempre notava. Eu estou um pouco preocupado. Sim, mas eu vou ficar bem. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para que seja assim. Sadie assentiu, aceitando a resposta. Quando Maureen retornou, sua expressão estava cuidadosamente controlada. Eu preciso falar com você. Ela disse para Calum. Bem aqui, Calum. Eu não estou saindo. Maureen olhou para Sadie, que fingia estar dormindo, mas estava claramente ouvindo tudo. Os testes mostram algumas anormalidades que precisam de investigação. Que tipo de anormalidades? Eu preciso de uma ressonância magnética para obter mais detalhes e uma consulta com o neurologista. A palavra neurologista atingiu como uma bomba. Calum sentiu o chão cair debaixo dele. É sério? Poderia ser. É por isso que precisamos de mais testes. Quanto tempo isso vai levar? Eu posso fazer a ressonância magnética mais tarde hoje, mas Sadie precisará ser internada. Internada para observação e mais testes. Sadie abriu seus olhos. Eu vou dormir aqui? Você vai, querida. Maureen forçou um sorriso. Mas seu papai vai ficar com você. E você? A pergunta pegou Maureen desprevenida. Eu tenho outros pacientes, mas você vai me visitar? Maureen olhou para Calum, silenciosamente pedindo permissão. Se papai deixar você, Calum queria dizer não. Queria que ela desaparecesse, mas Sadie olhou para ele com esperança. Você pode vir de manhã, ele disse relutantemente. Obrigada, papai. Enquanto Maureen arranjava a internação, Calum foi deixado sozinho com suas preocupações. Sadie cantarolou suavemente, aparentemente despreocupada com a gravidade da situação. Papai, sim, querida. A Dra. Maureen gosta de mim. Por que você pensa isso? Pelo jeito, ela olha para mim como você olha para mim. A observação de Sadie atingiu Calum como um raio, porque ela estava certa. Havia algo na maneira como Maureen olhava para ela que ia além do profissionalismo, e isso o assustava mais do que qualquer diagnóstico médico. O quarto do hospital foi banhado em escuridão suave quando Maureen empurrou a porta aberta silenciosamente. Era depois das 9 da noite, e ela esperava encontrar Sadie dormindo. Em vez disso, a garota estava lá acordada, olhando pela janela. Maureen, Sadie sussurrou, animada, mas respeitosa do silêncio da noite. Você voltou. Eu prometi que viria. Maureen moveu-se mais perto da cama, carregando uma pasta com resultados de testes. Como você está se sentindo? Melhor. Minha dor de cabeça está quase sumida. Calum estava cochilando na cadeira ao lado da cama, exausto depois de um dia de preocupação. Maureen olhou para ele por um momento, notando como mesmo dormindo ele parecia tenso. Papai está muito cansado, Sadie observou. Ele não quis comer o jantar corretamente. E você? Você comeu bem? Um pouco. A comida do hospital é estranha. Maureen sorriu, puxando uma cadeira ao lado da cama. É, mas pelo menos você tentou. Dr. Maureen, posso te perguntar algo? Claro. Por que você trabalha à noite também? Você não deveria estar em casa? A simples pergunta atingiu um ponto sensível. Maureen ajustou a pasta em seu colo. Às vezes, doutores têm que trabalhar horários diferentes para cuidar de pacientes. Mas você não tem uma família esperando. Eu não tenho uma. Ninguém.
Sadi franziu a testa, processando a informação. Isso deve ser muito solitário. Às vezes é. Mas agora você tem pacientes como eu para cuidar. A inocência da observação apertou o coração de Maureen. Isso é verdade. Posso te dizer algo? Você pode. Sadia abaixou sua voz ainda mais, como se estivesse compartilhando um segredo. Desde que eu acordei esta manhã, eu tenho um estranho sentimento sobre você. Que tipo de sentimento? Como se eu já te conhecesse ou deveria te conhecer. Maureen sentiu sua respiração prender. Ela olhou para Caleb, ainda dormindo, então de volta para Sadi. Talvez porque eu falei com você tanto hoje. Não é isso. Sadi balançou sua cabeça. É diferente, como se você fosse importante de alguma forma. O silêncio se esticou entre eles. Maureen lutou contra a vontade de contar tudo para revelar quem ela realmente era. Sadi, você se lembra de algo de quando você era um bebê? Não muito. Algumas coisas. Por quê? Apenas curiosa, mas eu lembro de sentimentos como alguém me segurando e cantando suavemente. Maureen fechou seus olhos por um momento. Ela costumava cantar para Sad quando ela era um bebê, especialmente durante noites difíceis. Que tipo de música? Eu não lembro as palavras, apenas a melodia. Era suave, amorosa. Sua babá, talvez. Ou seu papai. Papai não sabe cantar. Sadi riu baixinho. Ele tenta, mas é horrível. Apesar da tensão, Maureen sorriu. Então deve ter sido outra pessoa. Sim, alguém que me amou muito. Eu podia sentir isso na voz deles. As palavras de Sadi cortaram fundo. Maureen teve que desviar o olhar para não chorar. Maureen, você está bem? Eu estou apenas pensando sobre seus testes. Eles mostraram algo ruim? Maureen hesitou. Não era apropriado discutir resultados médicos sem Caleb presente, mas a preocupação genuína nos olhos de Sadi a tocou. Eu ainda estou revisando tudo. Nós falaremos mais amanhã. Mas você vai me dizer a verdade, certo? Mesmo se for ruim. A maturidade de Sadi em sua voz impressionou Maureen. Eu vou. Você merece saber. Obrigada. Eu odeio quando adultos mentem pensando que eles estão me protegendo. Você é muito inteligente para uma criança de 5 anos de idade. Papai sempre diz isso. Diz que eu peguei isso de minha mamãe. Maureen engoliu em seco. Ele falou sobre ela para você um pouco. Ele fica triste quando ele fala. Então eu não pergunto muito. O que ela disse? Que ela tinha que trabalhar longe. Que foi uma decisão difícil. Que ela me amou muito. Cada palavra foi uma facada no coração de Maureen. E você acredita nisso? Vó, eu acredito que papai não mentiria sobre isso, mas às vezes eu fico brava com ela. Por quê? Por ter partido, mesmo que fosse por uma boa razão. Maureen forçou-se a manter sua voz firme. É normal ficar bravo, mesmo quando nós entendemos as razões. Você acha que ela pensa em mim? A pergunta quebrou o último pedaço de autocontrole de Maureen. Uma lágrima escorregou para fora antes que ela pudesse pará-la. Eu tenho certeza absoluta que sim, todos os dias. Como você pode ter certeza? Porque mães sempre pensam sobre seus filhos, não importa onde eles estejam. Sadi observou o rosto de Maureen de perto. Você está chorando, apenas um pouco, por causa da minha mamãe, por causa de muitas coisas. Sadi estendeu a mão e tocou o braço de Maureen. Não fique triste. Eu tenho papai e ele cuida muito bem de mim. O simples gesto de conforto quebrou o coração de Maureen. Ele sim. Você é muito sortuda. Eu sou. Mas ele seria mais feliz se não fôssemos apenas nós dois. Por que você pensa isso? Às vezes eu o vejo olhando para famílias completas com um rosto diferente, como se ele quisesse algo que ele não tem. A observação perspicaz de Sadi surpreendeu Maureen. Você gostaria de ter uma família maior? Eu não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Sadi pausou. Mas eu acho que eu gostaria de ter uma mamãe. Como você imagina que seria? Amorosa, alguém que sabe como trançar meu cabelo, que me ajuda a escolher roupas bonitas. Sadi sorriu.
E quem faz papai sorrir mais? Cada palavra era um peso no peito de Maureen. Tudo o que Sadie queria era exatamente o que ela tinha desistido. Sua mamãe teria amado fazer aquelas coisas com você. Você acha? Eu tenho certeza. Como você pode ter certeza se você não a conhece? Maureen percebeu que ela estava se expondo demais, porque qualquer mãe amaria ter uma filha como você. Você sim? A pergunta direta pegou Maureen de surpresa. O quê? Ter uma filha como eu? Maureen olhou para Sadie, seus grandes olhos curiosos, cabelo bagunçado no travesseiro. Doce sorriso mesmo nesta difícil situação mais do que qualquer coisa no mundo. Então por que você não tem filhos? Porque eu cometi erros. Erros que eu não posso desfazer. Meu papai diz que todos cometem erros. O que importa é tentar consertá-los. E se é muito tarde para consertá-los, nunca é muito tarde. Pelo menos é o que ele me ensinou. A simples sabedoria de Sadie deixou Maureen sem palavras. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando um para o outro. Doutora Maureen. Sim. Posso te pedir um favor? Claro. Você pode ficar até eu adormecer? O hospital faz estranhos barulhos à noite. Maureen olhou para Caleb, ainda dormindo, então de volta para Sadie. Eu posso ficar um pouco. Obrigada. Sadie se ajeitou mais confortavelmente no travesseiro, mas continuou observando Maureen. Você pode me contar uma história? Que tipo de história? Qualquer. Sua voz é calmante. Maureen começou a contar uma história sobre uma princesa corajosa que enfrentou dragões para proteger seu reino. Sadie ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais e rindo das partes engraçadas. A princesa tinha uma família? Sadie perguntou. Ela tinha um pai que a amava muito, mas ela se sentia solitária às vezes. Por quê? Porque ela tinha que tomar decisões difíceis, e aquelas decisões às vezes machucavam pessoas que ela amava. Mas ela não queria machucá-los. Não, ela pensou que estava fazendo a coisa certa. E ela estava. Maureen pausou. Ela pensou que estava naquela época, mas depois percebeu que ela poderia ter estado errada. Ela conseguiu consertar? Ela ainda está tentando. Sadie assentiu, satisfeita com a resposta. Seus olhos começaram a ficar pesados. Doutora Maureen. Sim, querida. Obrigada por cuidar de mim. Você não precisa me agradecer. Eu preciso. Eu sinto como se você estivesse fazendo mais do que apenas trabalho. A observação atingiu Maureen duramente. Sadie estava certa. Era muito mais do que trabalho. Vá dormir agora. Nós falaremos mais amanhã. Prometa que você vai voltar. Eu prometo. Sadie finalmente adormeceu com um pequeno sorriso em seu rosto. Maureen a observou por mais alguns minutos, gravando cada detalhe em sua memória. Quando ela se levantou para sair, ela encontrou Caleb acordado, observando-a com uma expressão ilegível. Há quanto tempo você está acordado? Ela sussurrou. Tempo suficiente. Eles deixaram o quarto em silêncio. No corredor, Caleb a confrontou. Não se aproxime dela. Você já fez o suficiente. Maureen olhou para ele, vendo toda a dor e raiva que ele tinha guardado por 5 anos. Talvez, mas agora eu quero fazer a coisa certa. A coisa certa? Caleb riu amargamente, Tamhitio. 5 anos depois. Eu sei que é tarde. Eu sei que eu não tenho direito, mas ela precisa de cuidados médicos. E eu posso providenciar o melhor como uma doutora. Apenas como uma doutora. Maureen assentiu. Mesmo que cada fibra de seu ser quisesse discordar como uma doutora, Caleb a estudou por um momento, como se procurando por mentiras. Não a confunda. Não a deixe se apegar a você. Eu não vou porque quando isso tudo acabar, você vai partir de novo. E eu não vou deixá-la sofrer 2 vezes. A verdade em suas palavras doeu mais do que Maureen esperava. Eu entendo. Eu espero que você entenda. Caleb retornou para o quarto, deixando Maureen sozinha no corredor. Ela encostou-se contra a parede, finalmente deixando suas lágrimas caírem porque Caleb estava certo. Ela tinha feito dano suficiente.
E agora, vendo Sadi crescida, inteligente, amorosa, ela percebeu exatamente o que ela tinha perdido. Mas ela também sabia que ela não podia mais fugir. Não desta vez. Marin chegou no hospital antes das 6h da manhã, carregando uma xícara de café que tinha ficado fria durante a viagem. Ela não conseguiu dormir depois da conversa com Sadi na noite anterior. Cada palavra que a pequena garota tinha dito ecoava em sua mente, especialmente aquelas perguntas sobre mamãe. As imagens de ressonância magnética já estavam esperando em sua mesa. Ela se trancou no escritório e espalhou os filmes na caixa de luz, ligando cada luz uma por uma. O que ela viu fez seu sangue gelar. Lá, bem no centro do cérebro de Sadi, estava uma complexa malformação arteriovenosa. As artérias e veias estavam conectadas anormalmente, criando um perigoso emaranhado de vasos sanguíneos. Era raro, extremamente raro, especialmente em uma criança tão jovem. Meu Deus! Ela sussurrou, aproximando-se das imagens. A malformação estava localizada em uma área crítica perto de estruturas responsáveis por movimento e fala. Pior ainda, havia sinais de que já estava causando pressão, explicando o desmaio de Sadi. Marin pegou o telefone e ligou para o Dr. Harrison, chefe de neurologia. Harrison, esta é Marin Blake. Eu preciso que você venha ver uma ressonância magnética. Urgente. Que horas são, Blake? São 6h15. Uma criança de 5 anos de idade com uma complexa MAVE. Seu tom deve ter transmitido a gravidade da situação, porque Harrison não hesitou. Eu estou a caminho. 15 minutos depois, o Dr. Harrison estava curvado sobre as imagens, franzindo a testa. Isso é complicado, Blake. Muito complicado. Eu sei. A localização é terrível. Qualquer erro poderia causar paralisia ou dano cognitivo permanente ou morte, Marin adicionou sombriamente. Não podemos esperar. Os sinais de pressão já estão claros. Eu concordo. Nós precisamos operar o mais rápido possível. Harrison virou-se para ela. Eu vou ligar para o Dr. Chen. Ele é nosso melhor neurocirurgião pediátrico. Chen está de férias. Ele não retorna até a próxima semana. Harrison passou sua mão pelo cabelo. E o Dr. Santos? Santos é bom com casos de rotina. Isso não é rotina. Harrison estudou as imagens novamente, então olhou para Marin. Você tem experiência com MAVEs pediátricas? Eu sim. Eu fiz uma residência em neurocirurgia antes de me especializar em pediatria. Eu trabalhei com o Dr. Mitchell em Boston por 2 anos. Mitchell, ele é uma lenda neste campo. Eu aprendi muito com ele. Eu estive envolvida em mais de 50 cirurgias de MAVE, 15 delas em crianças. Mas você não operou em 3 anos desde que você veio para cá. Marin olhou para as imagens novamente. Seu treinamento ativou automaticamente, visualizando cada passo, os riscos, possíveis abordagens. Eu sou a mais qualificada disponível agora. Este é um caso extremamente complexo. Eu sei, mas não podemos esperar uma semana. Olhe para o inchaço. Ela poderia ter outro episódio a qualquer momento e o próximo poderia ser fatal. Harrison estudou as imagens mais de perto. Você está certo. O edema está aumentando. Se esta é a única maneira de tratá-la, que seja com minhas mãos. Suas palavras carregavam uma determinação que ela não sentia há anos. Harrison a observou intensamente. Há algo mais neste caso, Blake? Você parece pessoalmente investida. Marin forçou uma expressão neutra. Toda criança de 5 anos de idade me afeta. É por isso que eu escolhi pediatria. Certo. Harrison não parecia totalmente convencido. Eu vou autorizar a cirurgia. Quando você quer fazer isso? Hoje? Quanto antes, melhor. Hoje, Blake, isso requer planejamento, preparação. Eu posso estar pronta em 2 horas. Eu já estudei as imagens e planejei a abordagem. Você tem certeza? Marin olhou para as imagens uma última vez. Em sua mente, ela viu Sadi rindo na noite anterior, perguntando sobre sua mãe. Absolutamente.
Sala de cirurgia 2, às 9h. Quando Harrison saiu, Maureen permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela organizava as imagens. Em algumas horas, a vida de sua filha estaria literalmente em suas mãos, e ninguém no hospital sabia a verdade. Por 7h30, ela foi para o quarto de Sadie. A garota estava acordada brincando com um urso de pelúcia que papai tinha trazido de casa. Doutora Maureen. Sadie sorriu ao vê-la. Você veio cedo. Eu prometi que viria. Maureen moveu-se mais perto da cama. Como você dormiu? Bem, eu sonhei com a princesa da história que você contou. Isso é bom. Como você está se sentindo? Um pouco tonta ainda, e minha cabeça dói. Maureen checou os sinais vitais de Sadie, notando um ligeiro aumento na pressão intracraniana. Ela não podia esperar mais. Sadie, eu preciso falar com você e seu pai sobre os testes. Você vai me dizer o que eles encontraram? Nós vamos. Calum se aproximou claramente tenso. O que as imagens mostraram? Maureen respirou fundo. Sadie tem uma condição chamada malformação arteriovenosa quando alguns vasos sanguíneos em seu cérebro se conectam incorretamente. É sério? Calum perguntou. Pode ser. Está causando pressão em seu cérebro. Então é por isso que ela desmaiou. Como você trata isso? Maureen olhou para Sadie e então para Calum. Cirurgia. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Calum ficou pálido. Cirurgia no cérebro. É a única maneira de consertar isso. Que tipo de cirurgia? Sadie perguntou, surpreendentemente calma. Nós faremos pequenas aberturas para reparar os vasos mal conectados. Vai doer? Você estará dormindo. Você não sentirá nada. E depois, eu vou ficar bem? Maureen hesitou. Honestidade era importante, mas ela não queria assustar uma criança de 5 anos de idade. Nós faremos tudo o que pudermos para te deixar bem. Calum a puxou para o lado. Quais são os riscos? Ele perguntou baixinho. É complexo. Há riscos de sangramento, dano a tecido próximo. Em inglês claro, paralisia, problemas de fala. Ou ela não podia terminar a frase, ou morte. Calum, eu farei tudo. Você, ele interrompeu. Você vai operar. Eu sou a mais qualificada disponível. Não. Calum balançou sua cabeça. Eu não aceito isso. Por que não? Porque você não pode ser objetiva. Há história entre nós. Minha história pessoal não vai interferir com minha competência médica. Como você pode ter certeza? Maureen olhou através da porta para Sadie brincando inocentemente. Porque é ela. Porque eu não posso falhar. Exatamente porque você não deveria ser a única. Calum, eu realizei dezenas dessas cirurgias. Eu sou uma especialista e os outros cirurgiões no hospital. O melhor neurocirurgião está de férias. Os outros não têm experiência suficiente com casos pediátricos complexos. Calum passou suas mãos pelo cabelo, claramente desesperado. Nós não podemos esperar até ele retornar? Não, o inchaço está aumentando. Cada hora que esperamos é mais perigosa. Droga. Calum encostou-se à parede. Eu sei que é assustador. Assustador? Ele riu amargamente. Ela é minha filha, minha única filha, e é exatamente por isso que eu farei tudo certo. Calum a estudou por um longo momento. Quando hoje às 9h, hoje em 2 horas. Quanto mais esperamos, mais perigoso se torna. Calum foi ao banheiro e Maureen ouviu soluços abafados. Seu coração doeu por ele. Quando ele emergiu, seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Tudo bem, mas eu quero outro doutor assistindo. O Dr. Harrison estará lá. Eles retornaram para o lado de Sadie, onde a garota os observava com foco. Vocês decidiram? Ela perguntou. Nós sim. Calum sentou-se na beira da cama. Você vai fazer cirurgia. Quando? Esta manhã. Sadie assentiu, processando a informação com maturidade impressionante. Eu vou ficar bem? Calum olhou para Maureen, então de volta para sua filha. A Dr. Maureen fará tudo, então você vai ficar. E se eu não ficar,
A pergunta direta quebrou os corações de ambos os adultos. Não pense assim, Caleb disse. Pense em melhorar e ir para casa brincar com Max. Durante a próxima hora, a equipe médica preparou Sadie para a cirurgia. Marin explicou cada passo usando linguagem simples, mas honesta. Doutora Marin, Sadie perguntou enquanto eles estavam prestes a levá-la para o O. Sim, querida. Você promete que vai cuidar bem de mim? A simples pergunta carregava tanto peso que Marin teve que lutar contra as lágrimas. Eu prometo com minha vida. Sadie abraçou papai. Então estendeu a mão para Marin sem pensar. Marin a abraçou também. Eu te verei quando eu acordar. Sadie disse. Você vai. Enquanto eles levavam Sadie embora, Caleb e Marin foram deixados sozinhos no corredor. Blake. Uma voz chamou por trás deles. Era o Dr. Harrison. Sua expressão séria. Eu preciso falar com você privadamente. Marin o seguiu para um quarto vazio. Harrison fechou a porta. Eu acabei de descobrir algo sobre este caso. O coração de Marin disparou. O que é? O nome da mãe no certificado de nascimento da paciente. Marin Blake. O silêncio se esticou. Marin sentiu como se o chão tivesse desaparecido. É você, não é? Você é a mãe dela. Marin fechou seus olhos. Sim. Droga, Blake. Você não pode operar sua própria filha. É antiético, perigoso. É a melhor chance dela. Não quando o cirurgião está emocionalmente comprometido. Eu não estou comprometida. Eu estou motivada. Harrison, não há tempo. Não há mais ninguém com experiência suficiente. Harrison lutou com a decisão, claramente dividido entre protocolo e necessidade médica. Se eu permitir isso, você poderia perder sua licença médica. Se eu não fizer isso, eu posso perder minha filha. As palavras vieram cruas, honestas. Harrison a estudou por um longo momento. Ninguém mais pode saber. Ninguém vai saber e eu estarei ao seu lado a cada segundo. Quando eles deixaram o quarto, eles encontraram Caleb esperando no corredor. Sobre o que foi aquilo? Ele perguntou. Detalhes da cirurgia? Marin mentiu, mas Caleb tinha visto ambas as expressões deles. Algo mais que você não está me contando. Marin e Harrison trocaram olhares. Mesmo? Caleb insistiu. Caleb, Marin começou. O Dr. Harrison descobriu que eu sou a mãe de Sadie. Caleb ficou em choque por alguns segundos, então explodiu. Você mentiu de novo. Você vai abrir a cabeça de nossa filha e esconder isso de todos. O hospital não sabe, mas eu sei que sou a mais qualificada e eu não vou deixá-la em risco com outra pessoa. Não há mais ninguém. Ninguém com minha experiência. Caleb passou suas mãos pelo cabelo, desesperado. Isso é loucura. Você não pode operar sua própria filha. Eu posso e eu vou. E se algo der errado, como você vai viver consigo mesma? Como eu viveria se eu não tentar e algo acontecer a ela? Suas palavras vieram cruas. Marin podia ver a luta interna nele. Medo, raiva, mas também sabendo que talvez não houvesse escolha. Ele disse finalmente. Caleb. Não, ele levantou uma mão. Eu não quero ouvir razões. Ele respirou fundo, fechou seus olhos, então os abriu novamente. Então salve, minha filha. Sua voz quebrou na última palavra. Marin assentiu, sentindo o peso de todas as responsabilidades se instalarem em seus ombros. Em 30 minutos, a vida de sua filha estaria em suas mãos. A filha que ela tinha abandonado 5 anos atrás, que tinha crescido sem ela, que agora desesperadamente precisava dela para não falhar. As brilhantes, frias luzes do o banharam tudo em branco. Marin estava na pia de esfrega, esfregando suas mãos com a precisão de alguém que tinha feito isso milhares de vezes. Cada movimento era automático, mas seu coração batia incontrolavelmente. Dr. Blake, a enfermeira de esfrega, se aproximou. Tudo está pronto. Marin assentiu, secando suas mãos com toalha mecanicamente. Através da porta de vidro, ela podia ver Sadie já dormindo na mesa de cirurgia, pequena e frágil sob os campos estéreis. Apenas sua cabeça estava exposta, cabelo raspado para trás, revelando pele pálida. Vamos começar,
ela disse entrando no quarto. A equipe estava posicionada ao redor da mesa. O Dr. Harrison observou de perto como prometido. O anestesiologista monitorou os sinais vitais. 2 enfermeiras arranjaram instrumentos com eficiência silenciosa. Maureen se aproximou da mesa e olhou para Sadie. Dormindo, ela parecia ainda menor, quase perdida entre equipamentos médicos. Por um momento, a doutora viu não uma paciente, mas sua filha, o bebê que ela tinha carregado por 9 meses, que tinha nascido em suas mãos, que ela tinha abandonado em uma decisão que a assombrava por 5 anos. Doutora, a enfermeira ofereceu luvas cirúrgicas. Maureen balançou sua cabeça, empurrando para o lado aquelas memórias. Agora era apenas a doutora. Ela tinha que ser. Bisturi. A primeira incisão foi perfeita. Sua mão não tremeu ou hesitou. Anos de treinamento assumiram, guiando cada movimento. Ela trabalhou camada por camada, expondo o crânio, preparando para acessar o cérebro. Pressão sanguínea estável, o anestesiologista relatou. Bom, Maureen respondeu, focada. Vamos abrir o crânio. O som da serra de osso encheu o quarto. Maureen trabalhou com precisão milimétrica, criando uma janela no crânio de Sadie. Quando o cérebro foi finalmente exposto, todos puderam ver a malformação. Uma enfermeira sussurrou. Era ainda pior do que as imagens tinham mostrado. O emaranhado de vasos anormais pulsava perigosamente, inchado e vermelho. Um pouco mais de pressão e teria rompido. Nós chegamos bem a tempo, Harrison murmurou. Maureen estudou a malformação planejando cada passo. Seria um trabalho delicado, preciso. Um erro de alguns milímetros poderia deixar Sadie paralisada ou pior. Microscópio cirúrgico. O equipamento foi posicionado e Maureen ajustou o foco. Agora ela podia ver cada vaso, cada conexão anômala. Ela respirou fundo e começou. O primeiro vaso foi isolado com extremo cuidado. Maureen usou pequenos clipes para interromper o fluxo sanguíneo, testando a reação dos tecidos ao redor dele. Tudo estava normal. Enquanto ela trabalhava, memórias começaram a inundar sua mente. O nascimento, a dor interminável. Caleb segurando sua mão, sussurrando encorajamento. E então o choro. O primeiro choro de Sadie, alto e forte, anunciando sua chegada ao mundo. Segundo vaso isolado, ela anunciou, sua voz firme. Sadie em seus braços pela primeira vez. Tão pequena, tão perfeita. Olhos fechados, pequenos punhos cerrados, e aquele amor avassalador que ela não estava preparada para sentir. Pressão intracraniana caindo, Harrison observou nos monitores, noites sem dormir, Sadie chorando, e ela não sabia o que fazer. Caleb tentando ajudar, mas igualmente perdido. O constante sentimento de falhar, de não ser boa o suficiente para ser mãe. Maureen isolou o terceiro vaso, o mais complicado. Estava perigosamente perto da área da fala. Suas mãos se moveram com precisão cirúrgica. Cada ação calculada, a residência que ela tinha abandonado quando Sadie nasceu. As oportunidades perdidas. O ressentimento crescendo a cada dia, mesmo que ela soubesse que era injusto, o sentimento de estar presa em uma vida que ela não tinha totalmente escolhido. Excelente trabalho, Blake, Harrison murmurou, impressionado. A oferta de emprego em Boston, a chance de estudar com o Dr. Mitchell, o melhor neurocirurgião do país, a oportunidade que ela tinha sonhado a vida toda e a decisão impossível, ficar com Sadie ou perseguir seus sonhos. Maureen trabalhou no quarto vaso, o mais perigoso de todos. Estava emaranhado com artérias vitais, exigindo precisão quase sobrenatural. A noite que ela tomou aquela decisão, Sadie, aos 6 meses, dormindo pacificamente em seu berço, Caleb dormindo ao lado dela, exausto depois de um dia cuidando de ambos, e ela acordada olhando para aquela vida que ela tinha construído e sentindo-se sufocada. Cuidado, Harrison avisou. Você está muito perto da artéria cerebral média. Eu sei, Maureen respondeu, sua voz tensa,
Suas mãos permaneceram firmes, mas sua mente estava em outro lugar. A manhã que ela partiu, Sadie tinha apenas 6 meses de idade. Ela deixou uma carta para Caleb, explicando que ela tinha que ir, que era temporário, que ela retornaria. Mentiras que ela contou a si mesma para sair pela porta. O quinto vaso foi isolado com sucesso. Apenas 2 permaneceram, mas eles eram os mais complicados. Os primeiros meses em Boston, a empolgação de estar de volta à escola, usando seu cérebro para algo além de fraldas e mamadeiras, a culpa constante que ela tentou afogar com mais trabalho. Temperatura cerebral estável, o anestesiologista informou. As ligações para Callum, que se tornaram mais e mais raras. Desculpas que ela fez para evitar vir para casa para feriados. Quão facilmente ela deixou Sadie se tornar uma memória distante. Marin alcançou o 6º vaso localizado em uma área extremamente sensível. Uma ligeira hesitação e sua mão tremeu fracamente. Blake. Harrison notou. Eu estou bem. Ela mentiu, recompondo-se. Ela não podia falhar agora. Não com Sadie, a notícia de que Caleb tinha pedido o divórcio. Quão facilmente ela assinou os papéis, concordando que ele teria custódia total de Sadie. A mentira que ela contou a si mesma que era melhor assim. O 6º vaso foi isolado. Mas Marin podia sentir suor escorrendo por sua testa. A enfermeira gentilmente o limpou sem interromper o trabalho, os anos que passaram, as promoções, o reconhecimento profissional, a vida que ela construiu longe de Caleb e Sadie e o vazio constante que nenhuma conquista podia preencher. Ela chegou ao vaso final, o mais perigoso de todos. Estava profundamente entrelaçado com tecido cerebral, exigindo uma abordagem quase impossível. A decisão de retornar à sua cidade natal 3 anos atrás. A mentira que ela contou a si mesma, que era apenas por uma melhor oportunidade de emprego, e não porque ela estava desesperada para estar perto de Sadie novamente. Este é crítico, Harrison murmurou, estudando as imagens no monitor. Marin respirou fundo. Em sua mente, ela viu Sadie no hospital sorrindo para ela, perguntando se ela tinha filhos e dizendo que ela gostava dela. Esta é a única chance que a vida me deu para consertar algo, ela sussurrou para si mesma. Suas mãos se moveram com uma precisão que transcendeu a técnica. Era como se cada fibra de seu ser estivesse focada neste momento. Esta chance de fazer algo certo depois de tantos erros. O último clipe foi colocado. O vaso anômalo final foi isolado. A malformação completamente removida. Pressão intracraniana normalizando. O anestesiologista anunciou alívio em sua voz, sangramento controlado. Uma das enfermeiras confirmou sinais neurológicos estáveis. Harrison checou os monitores. Marin olhou para o cérebro de Sadie, agora livre da malformação que ameaçava sua vida. O tecido era rosa e saudável, pulsando suavemente com cada batimento cardíaco. Vamos fechar, ela disse, sua voz ligeiramente. O processo de fechamento foi meticuloso. Camada por camada, Marin reconstruiu tudo o que ela tinha aberto. O retalho ósseo foi reposicionado. A pele suturada com pontos quase invisíveis. Cirurgia completa, ela anunciou finalmente. 2 horas e 43 minutos. O quarto irrompeu em aplausos contidos. Foi um sucesso completo. Um dos procedimentos mais complexos que qualquer um deles tinha testemunhado. Excelente trabalho, Blake, Harrison disse. Genuína admiração em sua voz. Não poderia ter ido melhor. Marin assentiu, mas não conseguiu sorrir. Ela estava exausta emocionalmente e fisicamente. Enquanto a equipe preparava Sadie para a transferência para a recuperação, ela se afastou. Eu vou me limpar, ela murmurou, deixando o quarto. No vestiário, finalmente sozinha, Marin deixou-se chorar. Lágrimas de alívio, culpa e amor reprimidos por 5 anos. Ela tinha salvado Sadie. Sua filha estava viva e bem, mas agora vinha a parte mais difícil. Agora ela teria que enfrentar as consequências de tudo o que ela tinha feito e deixado de fazer. 1 hora depois,
Sadie foi movida para a unidade de recuperação. Marin observou de uma distância enquanto Caleb corria para a beira da cama, segurando a mão de sua filha e sussurrando palavras de amor. Ela queria ir mais perto, mas o medo a paralisou. Medo do que Sadie pensaria quando ela aprendesse a verdade. Medo que Caleb a expulsasse. Medo de enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Então ela ficou no corredor, observando através da porta de vidro como uma estranha na vida que ela tinha abandonado. 2 horas depois, Sadie começou a acordar. Marin viu quando os olhos da garota abriram, confusos, mas alertas. Ela viu Sadie reconhecer seu pai e oferecer um fraco sorriso. Papai. A voz de Sadie estava fraca, mas clara. Eu estou aqui, querida. Está tudo bem. Você está bem. Dói um pouco. Eu sei, mas vai passar. A doutora disse que tudo correu perfeitamente. Sadie olhou ao redor do quarto, procurando. A doutora Marin ainda está aqui? Caleb olhou em direção à porta, vendo Marin parada no corredor. Ela está apenas lá fora. Você quer que eu a chame? Eu quero. Caleb levantou e caminhou até a porta. Ela quer falar com você, ele disse simplesmente. Marin hesitou um momento, então entrou no quarto lentamente. Sadie sorriu quando ela a viu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Oi, doutora Marin. Oi, querida. Como você está se sentindo? Cansada e um pouco confusa, mas melhor. Marin moveu-se mais perto da cama, mantendo uma distância respeitosa. A cirurgia correu muito bem. Nós conseguimos consertar tudo. Obrigada. Sadie estendeu a mão. Você pode vir mais perto? Marin olhou para Caleb, que assentiu quase imperceptivelmente. Ela moveu-se mais perto e Sadie pegou sua mão. Suas mãos não machucam, Sadie disse, apertando os dedos de Marin. Eu gosto de você. As simples palavras atingiram Marin como um raio. Ela teve que lutar contra as lágrimas, mordendo seu lábio para manter o controle. Eu gosto muito de você também, Sadie. Você vai continuar cuidando de mim? Marin olhou para Caleb novamente, buscando permissão. Ele não disse nada, mas ele não recusou. Eu vou cuidar de você enquanto você estiver no hospital. E depois a pergunta pairou no ar. Marin não tinha resposta. Ela não sabia se ela seria permitida a ser parte da vida de Sadie depois que tudo isso acabasse. Nós vamos ver como você se recupera primeiro, ela disse diplomaticamente. Sadie pareceu aceitar a resposta. Seus olhos estavam ficando pesados novamente. A medicação fazendo efeito. Doutora Marin, sim, obrigada por me salvar. Marin apertou a pequena mão na dela. Você não precisa me agradecer. Foi um privilégio. Sadie sorriu mais uma vez antes de fechar seus olhos, ainda segurando a mão de Marin. Por alguns minutos, os três deles permaneceram em silêncio, unidos por aquele frágil momento de paz. Quando Sadie caiu em um sono profundo, Marin tentou soltar sua mão, mas a garota segurou mais forte, mesmo em seus sonhos, como se ela instintivamente soubesse que ela precisava daquela conexão. Marin olhou para Caleb, que observava a cena com uma expressão ilegível. Ela está bem, Marin sussurrou. Ela vai se recuperar completamente. Obrigado, Caleb disse simplesmente. Foi a primeira palavra sincera de gratidão que ele tinha falado para ela em 5 anos. E talvez seria a última por muito tempo, porque Marin sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. A cirurgia tinha sido apenas o começo. 3 dias se passaram desde a cirurgia. 3 dias de lenta, mas constante recuperação. Sinais vitais estáveis, Sadie mostrando que ela retornaria a ser a garota inteligente, animada que ela sempre foi. Marin tinha lá estado lá para cada passo, cada pequena melhora, cada sorriso que indicava que sua filha estava realmente bem. Mas eram também 3 dias de tormento interno. Cada vez que Sadie a chamava de Doutora Marin, cada vez que ela falava sobre sua distante mãe com uma mistura de curiosidade e resignação, era como uma faca no coração de Marin. A mentira estava se tornando insuportável. Na quinta-feira de manhã,
Marin finalmente encontrou a coragem. Sadie estava sentada na cama brincando com quebra-cabeças que uma enfermeira tinha trazido. A bandagem em sua cabeça era menor agora, e algum cabelo já estava crescendo ao redor da cicatriz, que logo seria apenas uma linha fina. Bom dia, querida. Marin entrou no quarto com um sorriso forçado. Doutora Marin, Sadie largou seu quebra-cabeça e estendeu a mão para um abraço. Era um gesto que tinha se tornado rotina nestes últimos dias, e isso sempre fazia o coração de Marin disparar. Como você está se sentindo hoje? Muito melhor. Minha dor de cabeça está quase sumida e eu comi tudo no café da manhã. Isso é ótimo. Marin sentou na cadeira ao lado da cama. Onde está seu papai? Ele foi comprar algumas coisas para mim. Ele disse que ele estará de volta em 1 hora. Marin assentiu. Talvez fosse melhor assim. Talvez seria mais fácil conversar com Sadie sozinha primeiro. Sadie, posso falar com você sobre algo importante? Claro. Sadie virou seu corpo inteiro para ela, dando total atenção. É sobre quando eu vou para casa. Não exatamente, Marin respirou fundo. É sobre algo que eu deveria ter te contado antes. Algo no tom de Marin fez Sadie franzir a testa. Que tipo de coisa? Marin olhou para suas mãos, procurando pelas palavras certas. Como explicar 5 anos de ausência para uma criança de 5 anos de idade? Como justificar o injustificável? Lembra quando você me perguntou se eu tinha filhos? Eu lembro que você disse que gostaria de ter um mais do que qualquer coisa. Sim, Marin levantou seus olhos para encontrar os de Sadie, mas eu não contei toda a verdade. Como assim? Eu tenho uma filha. Eu tinha uma filha. Sadie inclinou sua cabeça, confusa. Onde ela está? Ela está bem aqui neste quarto. A confusão no rosto de Sadie aprofundou-se por alguns segundos. Marin viu o exato momento que a compreensão começou a se formar nos olhos da garota. Não. Sadie balançou sua cabeça lentamente. Não, 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 Sadie. Você está dizendo o quê? A voz de Sadie ficou pequena, assustada. Que você é... Eu sou mais do que sua doutora. Eu sou sua mãe. As palavras saíram simples, diretas, mas carregadas com 5 anos de culpa e arrependimento. Marin as viu atingir Sadie como um golpe físico. A garota ficou pálida instantaneamente, seus olhos se arregalando em choque. Não, Sadie sussurrou. Não pode ser Sadie. Eu sei que é difícil de entender. Não, a voz de Sadie pulou 1 oitava. Você não pode ser minha mãe. Por que não? Porque minha mamãe teve que ir embora para trabalhar. Papai disse que ela me amou, mas teve que partir. Marin sentiu lágrimas brotando, enquanto a acusação direta cortava até o cerne. E isso era verdade. Eu tive que ir trabalhar e eu te amei. Eu te amo. Então por que você não voltou? A simples pergunta direta cortou como uma lâmina. Marin não tinha resposta que fizesse sentido para uma criança de 5 anos de idade. Ela não tinha uma resposta que fizesse sentido para si mesma. É complicado, Sadie. Complicado como? Eu fiz escolhas erradas. Escolhas que machucaram você e seu pai. Sadie a estudou por um longo momento e Marin podia ver a mente da pequena garota processando informações, conectando pontos. Você mentiu. A voz de Sadie estava baixa agora, mas havia algo pior do que raiva nela. Você cuidou de mim todos esses dias escondendo quem você era. Eu não sabia como te dizer. Você mentiu, Sadie repetiu mais alto agora. Você fingiu ser apenas minha doutora quando você era minha mãe. Não. Sadie virou-se, recusando-se a olhar para Marin. Você não é minha mãe. Mães não abandonam seus filhos. A acusação atingiu Marin como um golpe físico, porque era verdade. Era exatamente o que ela tinha feito. Sadie, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Sadie virou-se de volta, lágrimas em seus olhos agora. Como você me deixou como um bebê. Como você me deixou com papai. Como você nunca jamais voltou. Eu sim voltei. Eu estou aqui agora. Apenas porque eu fiquei doente.
Se eu não tivesse ficado doente, você nunca teria me visto de novo. A observação foi devastadoramente precisa. Maureen não podia negar isso. Talvez você esteja certa. Então por que você está me dizendo isso agora? Por que você não continuou fingindo ser apenas a doutora? Maureen limpou as lágrimas começando a cair. Porque eu não podia mais mentir. Porque estes últimos dias com você foram os melhores dias da minha vida em 5 anos. Porque eu te amo, Sadie. E eu queria que você soubesse. Se você me amasse, você não teria partido. A simples, implacável lógica da garota deixou Maureen sem palavras. Você está certa. Então por que você foi? Porque eu era jovem, assustada, e pensei que seria melhor para você se eu não estivesse no caminho. Papai disse que você foi trabalhar. Eu sim, mas não era apenas trabalho. Era fugir. Fugir de mim. Fugir da responsabilidade. Fugir do medo de não ser boa o suficiente para você. Sadie absorveu isso por um momento. E agora Maureen olhou para o rosto de Sadie, vendo a raiva, a confusão, a dor. Agora eu sei que você me odeia, e eu entendo por quê. Sadie ficou em silêncio por muito tempo. Quando ela falou novamente, sua voz estava controlada, fria de uma forma que era aterrorizante em uma criança tão jovem. Você salvou minha vida. Sim. Você segurou minha vida em suas mãos. Sim. E eu nem sabia quem você era. Eu não sabia. Isso é terrível. Maureen assentiu. Porque era terrível. Foi a pior coisa que ela já tinha feito. Se você soubesse quem eu era, você teria deixado outro doutor operar? A pergunta pegou Maureen de surpresa. Eu não sei. Talvez. Por quê? Porque talvez você não quisesse eu te tocando. Talvez você preferisse morrer do que me deixar te salvar. Talvez eu sim. As palavras caíram como um soco. Maureen sentiu como se ela tivesse sido atingida no estômago. Sadie, você mentiu sobre quem você era. Você mentiu sobre por que você estava cuidando de mim. Você me fez gostar de você quando você não merecia isso. Eu mereço que você me odeie. Eu não te odeio, Sadie disse. E havia algo pior do que ódio em sua voz. Eu não sinto nada por você. Você é uma estranha que por acaso me deu à luz. O desprezo na voz de uma criança de 5 anos de idade era devastador. Maureen teve que se segurar na cadeira para não desmoronar. Sadie, por favor, vá embora. Sadie virou seu rosto para a parede. Vá embora e me deixe sozinha. Mas eu posso explicar. Explicar o quê? Como você me abandonou? Como você mentiu? Como você fingiu se importar comigo quando você estava apenas sentindo culpa? Eu me importo com você mais do que qualquer coisa. Então por que você partiu? Porque eu era jovem e estúpida, e agora você não é mais jovem e estúpida. Ou você só voltou porque eu quase morri? Maureen não tinha resposta porque a verdade era que Sadie estava certa. Se não tivesse sido por sua doença, talvez ela nunca teria encontrado a coragem de voltar. Eu vou embora. Sadie virou seu rosto para a parede. Vá embora e me deixe sozinha. Sadie, por favor, vá embora. Sadie gritou e a explosão ecoou pelo corredor. Maureen ouviu passos correndo em direção ao quarto. Sadie, o quê? Uma enfermeira irrompeu. Eu a quero fora. Sadie apontou para Maureen sem se virar. Eu a quero para ir embora e nunca mais voltar. A enfermeira olhou de Sadie para Maureen, confusa. Dr. Blake, o que aconteceu? Maureen estava na porta, pernas tremendo. Eu acho que é melhor se eu for. Sadie, querida, o que está errado? A enfermeira se aproximou da cama. Ela mentiu, Sadie gritou, lágrimas finalmente derramando. Ela mentiu sobre quem ela era. Ela mentiu sobre tudo. Maureen parou na porta, olhando para trás uma última vez. Sadie estava virada para a parede, ombros tremendo com soluços. Sadie! Ela tentou por um último apelo. Vá embora! Sadie gritou novamente. Maureen deixou o quarto em lágrimas, passando por enfermeiras correndo em direção à comoção. Ela mal podia ver através de suas lágrimas, mal podia respirar.
No corredor, ela colidiu com Caleb, que estava retornando com sacolas de compras. Marin, o quê? Ele ouviu os choros de Sadie e deixou cair as sacolas. O que você fez? Eu contei a ela. Contei a ela o quê? Quem eu sou? Caleb fechou seus olhos, entendendo imediatamente. Droga, Marin. Por que agora? Porque eu não podia mais mentir. E agora ela está assim. Eles podiam ouvir Sadie chorando lá dentro e a enfermeira tentando confortá-la. Eu preciso ir até ela, Caleb disse. Caleb, eu não. Ele levantou uma mão. Não agora. Ela precisa de mim agora. Marin assentiu e afastou-se, caminhando pelo corredor como um zumbi. Ela deixou o hospital e sentou em um banco lá fora, finalmente deixando suas lágrimas caírem incontrolavelmente. Ela tinha perdido tudo. A filha que mal a conhecia a odiava. O homem que ela uma vez amou nem sequer a olharia. E ela tinha feito tudo sozinha, por suas próprias escolhas. Ela ficou lá por horas, chorando silenciosamente, observando pessoas entrarem e saírem do hospital. Famílias felizes, famílias preocupadas, pessoas vivendo suas vidas normais enquanto seu mundo desabava. Quando o sol começou a se pôr, Caleb apareceu. Ele sentou no banco ao lado dela, mas manteve uma distância. Como ela está? Marin perguntou em uma voz rouca. Devastada, confusa, brava. E você? Também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Você salvou a vida dela, Caleb disse finalmente. Mas talvez você perdeu tudo. A observação picou. Mas era justo. Se esse é o preço, eu vou pagá-lo, Marin disse. Mas eu não vou parar de esperar. Esperando por quê? Que ela me perdoe. Que ela me dê uma chance. Que um dia ela entenda. Ela tem 5 anos de idade, Marin. Ela não entende porque sua mãe partiu e eu não sei como explicar para ela. Então não explique. Deixe-a crescer e decidir por si mesma. E se ela nunca mais quiser te ver de novo? A pergunta era como uma adaga, mas Marin já tinha considerado aquela possibilidade. Então, pelo menos, eu vou saber que ela está viva para tomar aquela decisão. Caleb olhou para ela pela primeira vez desde que ele sentou. Você realmente a ama, não é? Mais do que minha própria vida. Então por quê? Porque eu era jovem, egoísta, e não entendia o que significava amar alguém mais do que a mim mesma. Agora eu entendo. Tarde demais. Mas eu entendo. Caleb assentiu lentamente. Ela não quer te ver. Ela disse que se você tentar entrar no quarto de novo, ela vai fugir do hospital. Eu entendo. Provavelmente melhor se você ficar longe por enquanto. Eu vou. Mas Marin pegou um pedaço de papel e uma caneta de sua bolsa. Ela escreveu algo rapidamente e entregou a Caleb. Você pode dar isso a ela? Quando você achar que ela está pronta, Caleb leu a nota. Eu estarei aqui quando você quiser saber quem eu sou sem dor. Sem assinatura, ele perguntou. Ela saberá de quem é. Caleb dobrou o papel e o colocou em seu bolso. Eu não sei quando isso será. Poderiam ser anos. Eu vou esperar. E se ela nunca estiver pronta? Marin olhou para o hospital onde sua filha estava se recuperando, odiando-a. Então, pelo menos, eu vou saber que ela está bem. E às vezes, quando você ama alguém, isso tem que ser o suficiente. Caleb levantou-se para deixar o banco, então pausou. Marin, sim, obrigada por salvá-la. Obrigada por criá-la tão bem. Caleb assentiu e voltou para dentro do hospital. Marin permaneceu no banco até que estava completamente escuro, olhando para as janelas iluminadas, sabendo que em algum lugar lá dentro estava a filha que a odiava, mas que estava viva. E por agora, isso tinha que ser o suficiente. 5 dias se passaram desde a revelação. 5 dias de silêncio absoluto do quarto 314. Marin tinha respeitado o pedido de Sadie e mantido sua distância, mas não podia deixar o hospital. Ela passou seus dias tratando outros pacientes, tentando se manter ocupada, mas sempre encontrava uma desculpa para passar pelo corredor pediátrico. Ela nunca entrou no quarto, nunca se aproximou perto o suficiente para ser vista.
Ela apenas caminhava lentamente pelo corredor, esperando pegar um vislumbre de Sadi através da porta ligeiramente aberta, o som de sua voz, qualquer sinal de que sua filha estava bem. As enfermeiras sentiram pena dela. Maureen viu isso em seus olhos, na maneira como eles falavam baixinho quando ela passava. A história tinha se espalhado pelo hospital. Não os detalhes, mas o suficiente para todos saberem que a doutora Blake estava passando por algo difícil. Era terça-feira de manhã quando Caleb a encontrou na cafeteria. Maureen estava sentada sozinha em uma mesa de canto, mexendo em uma salada que ela não pretendia comer. "Posso sentar?" ele perguntou. Maureen olhou para cima, surpresa. Foi a primeira vez que eles falaram desde a conversa no banco. Claro, Caleb sentou, parecendo cansado. Havia olheiras sob seus olhos, e Maureen percebeu que os dias passados tinham sido difíceis para ele também. "Como ela está?" Maureen perguntou, indo direto ao ponto. Confusa, brava, triste. Caleb suspirou. "Ela faz muitas perguntas que eu não sei como responder." "Que tipo de perguntas?" "Por que você partiu? Se você a amava, se ela fez algo errado." Cada pergunta era uma facada no coração de Maureen. "O que você contou a ela? A verdade. Que você era jovem e assustada. Que você nos amava, mas não sabia como lidar com responsabilidade. Que ela não fez nada de errado. E ela aceitou isso. Ela é inteligente. Ela entende mais do que ela deveria para uma criança de 5 anos de idade." Caleb pausou. "Ela perguntou se você ainda estava no hospital." Maureen inclinou-se para a frente e eu disse sim, que você não tinha partido desta vez. Como ela reagiu? Ela ficou quieta por muito tempo. Então ela perguntou se você estava triste. O que você disse? Que você estava muito triste? Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Maureen brincou com seu garfo, tentando processar a informação. Caleb, ela quer te ver. As palavras vieram rapidamente, interrompendo o que Maureen estava prestes a dizer. Ela quase deixou cair seu garfo. "O quê?" Ela perguntou se você podia visitar. Apenas por alguns minutos. O coração de Maureen saltou. "Quando?" "Agora, se você quiser." Mas ela fez algumas condições. "Que condições?" "Que você não tente abraçá-la, que você não fale sobre o passado, que você aceite que ela ainda está brava." Maureen assentiu rapidamente. "Claro, qualquer coisa. E que você entenda que isso não significa que ela te perdoa." "Eu entendo." Caleb a estudou por um momento. "Ela é apenas uma criança, Maureen. Não empurre. Eu não vou empurrar. Eu prometo." Eles se levantaram e caminharam em silêncio para o quarto. No corredor, as pernas de Maureen tremeram. Suas mãos tremeram ligeiramente. "Respire," Caleb disse baixinho. "Ela pode sentir se você está nervosa." Maureen respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Quando eles chegaram à porta, Caleb entrou primeiro. "Sadi, a doutora Maureen está aqui. Você pode entrar." A voz de Sadi estava baixa, formal. Maureen entrou lentamente. Sadi sentou na cama brincando com um quebra-cabeça. Olhou para cima quando Maureen entrou, mas não sorriu. Sua expressão era cautelosa, guardada. "Oi?" Maureen disse suavemente. "Oi." O silêncio se esticou. Maureen ficou perto da porta, não querendo se aproximar sem permissão. Sadi retornou sua atenção para o quebra-cabeça. "Como você está se sentindo?" "Melhor. A dor de cabeça está quase sumida." "Isso é bom." Mais silêncio. Maureen desesperadamente procurou por algo para dizer. Alguma maneira de quebrar a tensão. Que quebra-cabeça é esse? Um castelo? Sadi não olhou para cima. "Ele tem 100 peças. Isso é muito para alguém da sua idade." "Eu sou boa com quebra-cabeças." "Eu posso imaginar." Sadi finalmente olhou para ela. "Papai disse que você ainda está no hospital." "Eu estou. Por que não ir embora?" Maureen foi pega desprevenida pela pergunta direta. "Por quê?" "Porque eu não queria ir." "Por que não?" "Porque você está aqui. Sadi considerou que você não vai partir de novo." "Eu não vou se você não quiser que eu vá." "E se eu for?" A pergunta doeu, mas Maureen manteve sua voz calma.
Então eu irei apenas assim. Não seria fácil, seria a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas se é isso que você queria, eu faria isso. Sadi estudou o rosto de Marin como se procurando por mentiras. Você mentiu antes. Eu menti. Como eu sei que você não está mentindo agora? Você não sabe. Você terá que confiar em mim ou não. A honestidade brutal pareceu surpreender Sadi. Você salvou minha vida, ela disse finalmente. Eu sim. Por quê? Porque eu sou uma doutora. E por quê? Porque o quê? Porque eu te amo. Mesmo se você não acreditar. Sadi voltou sua atenção para o quebra-cabeça. Papai disse que você me amava quando você partiu, também. Eu sim. Então por que você foi? Porque eu estava com medo. Porque eu era jovem e não sabia como ser uma mãe. E agora você sabe. Marin hesitou. Eu não tenho certeza, mas eu quero aprender comigo se você me deixar. Sadi encaixou uma peça do quebra-cabeça um pouco forte demais. Eu não sei se eu quero te dar essa chance, Mamishi. Eu entendo. Você machucou meu papai. Eu o machuquei. E você me machucou também. Eu te machuquei mesmo sem você lembrar. Como você sabe que você não vai fazer isso de novo? Eu não sei. Eu só sei que eu vou tentar não. Sadi pausou em seu quebra-cabeça e olhou diretamente para Marin. Obrigada por me salvar. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Marin sentiu lágrimas brotarem novamente. De nada. Eu ainda não quero te chamar de mamãe. Tudo bem. Eu serei o que você quiser que eu seja. Você pode me chamar de Sadi. Eu posso te chamar do que você quiser que eu te chame. Sadi está bem. Então, Sadi. Eles sentaram em silêncio por alguns minutos. Sadi voltou para seu quebra-cabeça e Marin simplesmente a observou, grata por estar no mesmo espaço que sua filha sem gritos ou lágrimas. Você pode sentar, Sadi disse sem olhar para cima. Onde na cadeira? Marin moveu-se lentamente para a cadeira ao lado da cama e sentou. Ela estava perto o suficiente para ver os detalhes do quebra-cabeça, mas longe o suficiente para que Sadi não se sentisse invadida. Esse é um lindo castelo, Marin comentou. É exatamente como o da história que você contou sobre a princesa corajosa. Marin lembrou da noite que ela tinha contado a história antes da cirurgia. Você lembrou? Eu lembro de muitas coisas, boas ou ruins, ambas. Sadi trabalhou no quebra-cabeça por mais alguns minutos. Então, sem aviso, ela deslizou um pequeno urso de pelúcia em direção a Marin. Você pode segurá-lo? Marin olhou para o urso, então para Sadi. Você tem certeza? Sim, segure-o. Marin pegou o urso cuidadosamente como se fosse feito de cristal. Qual é o nome dele? Senhor Urso. Eu sei que é um nome de bebê, mas eu gosto. Esse é um nome perfeito. Sadi continuou com o quebra-cabeça. Mas Marin notou ela olhando para o urso para ter certeza que Marin ainda o estava segurando. Você pode visitar de novo, Sadi disse de repente. Posso? Se você quiser, mas não todos os dias. Quando você gostaria que eu viesse? Eu não sei ainda. Eu vou pensar sobre isso. Tudo bem, e você não pode ficar muito tempo. Quanto tempo eu posso ficar até eu me cansar de você? Marin sorriu ligeiramente. Isso parece justo. E você não pode tentar me abraçar. Eu não vou tentar. A menos que aí peça. A menos que você peça. Sadi assentiu, satisfeita com os termos. Você pode devolver o seu urso agora. Marin devolveu o urso. Sadi o abraçou em seu peito. Obrigada, ela disse suavemente. Por o quê? Por não tentar me abraçar, por não chorar, por não fingir que tudo está bem. Nada está bem. Não, mas talvez possa ser. Era uma pequena frágil abertura, mas era uma abertura. Marin sentiu um lampejo de esperança acender em seu peito. Talvez possa. Ela concordou. Calum, que tinha ficado quietamente no canto do quarto, veio para a frente. Sadi, você está ficando cansada? Um pouco, Marin levantou-se imediatamente. Eu vou te deixar descansar. Dr. Marin,
Sadie chamou enquanto ela se aproximava da porta. Sim, você pode. Você pode vir amanhã apenas por um pouco? O coração de Marin saltou. Se você quiser que eu venha, eu quero que você então eu virei. Sadie assentiu e se ajeitou na cama, abraçando o Sr. Urso. No corredor, Caleb e Marin caminharam em silêncio até eles alcançarem o elevador. Como foi? Caleb perguntou. Melhor do que eu esperava. Ela gostou de você desde o primeiro dia. Isso não mudou. Mesmo com toda a confusão, ela me deu o urso de pelúcia para segurar. Esse é o urso de pelúcia especial dela. Ela não deixa qualquer um tocar nele. Marin sentiu lágrimas encherem seus olhos novamente. Um começo? Caleb assentiu. Um começo. As portas do elevador abriram e Marin entrou. Quando elas fecharam, ela finalmente permitiu-se sorrir. Era apenas um pequeno passo, mas depois de 5 dias de rejeição total, parecia um milagre. Sadie tinha dado a ela uma chance. Pequena, condicional, frágil, mas uma chance mesmo assim, e desta vez, Marin estava determinada a não desperdiçá-la. 2 semanas se passaram desde que Sadie teve alta. 2 semanas de cuidadosas, curtas visitas à casa dela. Conversas hesitantes sobre quebra-cabeças e livros de histórias, pequenos gestos lentamente quebrando o gelo entre mãe e filha. Marin tinha aprendido a navegar neste novo território com extrema cautela. Cada visita foi agendada com Caleb, cada momento cronometrado para não cansar Sadie, cada palavra pesada antes de ser falada. Era uma dança delicada e ela sabia que um passo em falso poderia destruir o frágil progresso que eles tinham feito. Era sábado de manhã quando o telefone de Marin tocou. Ela estava fazendo o café da manhã em seu apartamento vazio quando ela viu o nome de Caleb na tela. Olá. Oi, Marin. É Caleb. Oi. Como está a Sadie? Ela está bem, na verdade. Muito bem. Houve uma pausa. Ouça. Eu sei que isso pode soar estranho, mas você gostaria de vir para tomar café hoje? Marin quase deixou cair a xícara que ela estava segurando em casa. Sim. Sadie perguntou se você podia vir. Ela disse que ela quer te mostrar o quarto dela. Ela quer me mostrar o quarto dela e conhecer Max. Aparentemente, ela tem falado sobre você para ele. Marin sentiu seu coração bater forte. Em todas as visitas ao hospital, Sadie tinha mantido uma distância respeitosa. Convidá-la para a casa dela era um grande passo. Você tem certeza que ela quer isso? Ela perguntou 3 vezes se eu já tinha te ligado. E você? Você está confortável com isso? Caleb hesitou. Eu estou tentando ser por causa dela. Caleb, se você não está confortável, não é sobre mim, Marin. É sobre ela. E ela está pronta para este passo. Marin olhou para seu reflexo na janela da cozinha, vendo uma mulher tanto ansiosa quanto esperançosa. Ela mal reconheceu. Que horas? Quando você quiser, nós estaremos em casa o dia todo. Posso vir em 1 hora? Perfeito. Você lembra o endereço? Eu lembro. Claro que sim. Ela tinha passado de carro pela casa deles dezenas de vezes nos últimos 3 anos, apenas para vê-la de longe, para imaginar como a vida de Sadie era lá dentro. 1 hora depois, Marin estava na frente da casa onde sua filha tinha crescido sem ela. Era uma amigável casa de 2 andares com um bem cuidado jardim e uma cerca branca de ripas. Brinquedos estavam espalhados no quintal e uma casinha de cachorro ocupava um canto. Ela respirou fundo e tocou a campainha. Passos se aproximaram rapidamente e a porta abriu para revelar Sadie. Ela estava vestindo um vestido amarelo com flores, e seu cabelo tinha crescido o suficiente para totalmente esconder sua cicatriz cirúrgica. Oi, Sadie disse, mais tímida do que Marin tinha visto recentemente. Oi, querida. Como você está? Bem, Sadie olhou para trás, então de volta para Marin. Você quer entrar? Se você quiser que eu entre. Sadie assentiu e afastou-se. Marin entrou lentamente, absorvendo tudo ao redor dela. A casa parecia aconchegante, cheia de fotos de Sadie em várias idades. Desenhos de crianças presos na geladeira,
Um senso de lar que Marin nunca tinha conseguido criar em seu próprio apartamento. Marin, Calum apareceu da cozinha, secando suas mãos em um pano de prato. Que bom que você veio. Obrigada por me convidar. Um grande Golden Retriever pulou para dentro, parando abruptamente quando ele viu Marin. Ele a cheirou cautelosamente, então abanou seu rabo. Esse é o Max. Sadia agachou-se ao lado do cachorro. Max, esta é a doutora Marin. Max se aproximou de Marin, que estendeu sua mão para ele cheirar. Ele é lindo. Ele gosta de você. Sadia observou o cachorro lambendo a mão de Marin. Ele não gosta de todo mundo. Eu sou privilegiada, então. Sim, Calum observou a interação com uma expressão cuidadosa. Café, ele ofereceu. Eu adoraria isso. Eles se moveram para a cozinha, e Marin notou como tudo era projetado para uma criança. Bancos para Sadia alcançar o balcão, desenhos na geladeira, um canto especial com livros e quebra-cabeças. Sente-se aqui. Sadia puxou uma cadeira para Marin. Eu ajudei papai com o café. Marin sentou observando o pai e filha trabalharem juntos. Havia uma sincronia entre eles, uma familiaridade que falava de anos de rotinas compartilhadas. Calum baixou as canecas. Sadie pegue açúcar. Ele fez o café. Ela arranjou biscoitos em um prato. Sadie faz os melhores biscoitos de chocolate com gotas. Calum comentou. Eu ajudo. Sadie o corrigiu. Papai faz a massa. Eu coloco as gotas de chocolate. Parte mais importante, Marin disse, é o que eu sempre digo. Quando o café estava pronto, eles sentaram à mesa. Sadie sentou entre Calum e Marin, mas inclinou-se mais perto de seu pai. Como você está se sentindo? Dores de cabeça? Não, o Dr. Harrison disse que eu posso voltar para a escola na próxima semana. Isso é ótimo. Você deve sentir falta de seus amigos um pouco, mas eles podem visitar aqui também. Eles conversaram sobre coisas triviais, a escola, os amigos de Sadie e planos para o fim de semana. Marin notou como Sadie a observava cuidadosamente, como se ainda decidindo o que pensar sobre ela. Você quer ver meu quarto? Sadie perguntou de repente. Se você quiser me mostrar. Eu quero. Sadie levantou-se e Marin a seguiu escada acima. O quarto era exatamente o que ela esperaria para uma criança de 5 anos de idade. Paredes rosa pálido, bichos de pelúcia por toda parte, uma estante carregada de livros. Este é meu quarto, Sadie disse claramente orgulhosa. É lindo. Papai me deixou escolher a cor da parede. Você escolheu bem. Sadie moveu-se pelo quarto mostrando itens preciosos, uma coleção de conchas da praia, uma casa de bonecas que Calum tinha construído, uma pilha de livros que ela estava aprendendo a ler. E esta Marin apontou para uma foto na mesa de cabeceira. Essa sou eu como um bebê. Marin se aproximou da foto. Era Sadie com cerca de 1 ano de idade nos braços de Calum. Ambos sorriram para a câmera. Você era um lindo bebê. Papai diz, eu era muito pequena quando nasci. Você era, mais forte. Sadie estudou a foto por um momento. Você estava lá quando eu nasci? A pergunta pegou Marin de surpresa. Eles ainda não tinham falado sobre os primeiros meses de Sadie. Eu estava. Eu te segurei quando você nasceu. Como eu era? Perfeita. Pequenina, mas perfeita. Você estava feliz? Pela primeira vez em minha vida, mais feliz do que eu jamais tinha sido. Então, por que você partiu? Marin sentou na beira da cama. Porque eu estava com medo de que eu não seria boa o suficiente para você. Mas você era boa no hospital. No hospital, eu sabia o que fazer com bebês. Eu não sabia. Sadie absorveu isso. Papai não sabia também no começo. Ele me contou mesmo. Ele diz que ele queimou o mingau, colocou fraldas erradas e uma vez me esqueceu na banheira. Marin sorriu. Todos os pais fazem isso, mas ele aprendeu. Ele aprendeu, e você não queria aprender. A pergunta foi uma gentil facada.
Mahan respirou fundo. Eu não tive a paciência para aprender. Eu pensei que seria mais fácil ir embora. E foi. Não, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Sadia sentiu como se isso fizesse sentido para ela. Você pode ficar para o almoço? Ela mudou o assunto. Se vocês dois quiserem que eu fique, eu quero. Eles desceram e Maureen ajudou a preparar o almoço. Era estranho estar naquela cozinha participando da rotina doméstica que ela tinha perdido, mas era também reconfortante, como um vislumbre do que poderia ter sido. Durante o almoço, Sadie falou sobre a escola, suas amigas e seus próximos planos de aniversário. Maureen ouviu atentamente, notando cada detalhe. Você pode vir de novo? Sadie perguntou enquanto eles terminavam de comer. Eu posso apenas se você quiser que eu venha. Eu quero quando? Próximo sábado. Maureen olhou para Callum, que assentiu. Eu adoraria. Sadie não sorriu, mas assentiu satisfeita. Posso te mostrar meus desenhos da escola? Claro. Sadie correu para pegar uma pasta cheia de desenhos. Durante a próxima hora, ela mostrou cada um para Maureen, explicando as histórias por trás das fotos coloridas. Quando era a hora de Maureen partir, Sadie a acompanhou até a porta. Obrigada por vir, ela disse formalmente. Obrigada por me receber. Tchau. Tchau, querida. Maureen se afastou da casa com um coração mais leve do que ela tinha sentido em meses. Foi apenas uma visita, mas tinha sido normal, natural, como uma família. As visitas se tornaram regulares. Todo sábado Maureen ia lá. Às vezes ela ficava para o almoço, às vezes apenas para o café. Sadie sempre tinha algo para mostrar, um novo desenho, um livro que ela tinha lido, uma história da escola. Lentamente as barreiras caíram. Sadie começou a sentar mais perto de Maureen na mesa. Ela começou a pedir para ela ler histórias. Ela começou a incluí-la no tempo de brincadeira com Max. Callum observou tudo com cauteloso respeito. Ele nunca interferiu, nunca forçou proximidade, mas ele também não desencorajou isso quando Sadie mostrou afeto por Maureen. 3 meses depois da primeira visita, algo mudou. Maureen estava ajudando Sadie com um quebra-cabeça particularmente difícil quando a garota perguntou: Posso te chamar de mamãe? Maureen quase deixou cair a peça que ela estava segurando. Você quer me chamar de mamãe? Eu acho que sim. Você é minha mamãe, certo? Eu sou. E você não vai partir de novo. Eu não vou. Não se você não quiser que eu vá. Então eu posso te chamar de mamãe. Você pode me chamar do que você quiser. Mamãe. Sadie testou a palavra. Mamãe. Maureen, se é assim que você quer. Tudo bem. Era tão simples. Nenhum grande drama, nenhuma lágrima. Apenas uma criança decidindo que ela estava pronta para aceitar sua mãe de volta em sua vida. No mês seguinte, Sadie começou a pedir para Maureen ficar para o jantar também. Então para assistir filmes, então para ajudar com a hora do banho e colocá-la para dormir à noite. Maureen nunca pediu por nada. Nunca forçou nenhuma situação. Ela deixou Sadie ditar o ritmo, respeitou cada limite, celebrou cada pequeno passo para frente. Callum observou a transformação com uma mistura de alívio e agridoce. Era bom ver Sadie feliz, ver a família se reconstruindo, mas era também um lembrete constante do que eles tinham perdido, os anos que eles não podiam ter de volta. Em uma noite de sexta-feira, 6 meses depois da primeira visita, Maureen estava ajudando a colocar Sadie na cama quando a garota fez uma observação que a surpreendeu. Mamãe, Maureen. Sim, querida. Você partiu uma vez, mas agora você ficou. Maureen pausou, arranjando bichos de pelúcia. O que você quer dizer? Você poderia ter partido depois que eu melhorei, mas você ficou. Claro, eu fiquei. Por quê? Porque eu te amo e porque eu quero ser parte de sua vida se você me deixar. Para sempre. Para sempre. Sadie assentiu satisfeita. Tudo bem, mas você tem que prometer uma coisa. O quê? Se você ficar triste ou assustada de novo, você fala comigo. Não parta sem me contar.
A sabedoria de uma criança de 5 anos de idade deixou Maureen sem palavras por um momento. Eu prometo. E se eu ficar brava com você, você não vai partir também. Eu não vou partir. Mesmo se você ficar muito brava. Mesmo se eu gritar. Mesmo se você gritar. Tudo bem, então. Sadie se ajeitou na cama, abraçando